Olá, sétimo ano! Seguindo o conteúdo de reino das plantas, nós vamos trabalhar agora o segundo grupo, que são as pteridófitas. As pteridófitas nós temos como representantes, então, as samambaias, os xaxins, cavalinhas, avencas, o chifre de veado. Então, são plantas, geralmente, que nós temos na nossa casa, que tem a característica de ser ornamental, então a gente usa por enfeite. E geralmente elas ficam suspensas, porque elas tendem a crescer e as folhas tendem a ficar mais compridas, então tendem a ficar caídas. Então, por isso que a gente coloca sempre em locais mais altos. Na natureza, elas podem ser encontradas no solo, sob troncos de árvores na condição de epífita, ou ainda na condição de rupícolas, crescendo sobre rochas, então, tá? Elas gostam de ambiente bastante úmido, porque ainda a reprodução depende de água para acontecer, porque o gameta masculino é flagelado. Então, não mudou quanto à característica das briófitas. O que nós temos de interessante agora é justamente o aparecimento dos vasos condutores. Então, aqui nós falamos que essas plantas são vasculares. Elas possuem, então, vasos condutores de seiva, ou seja, vasos que irão distribuir todo o nutriente, toda a água pela planta. Então, nós falamos que aqui apareceu uma aquisição evolutiva muito importante dentro do grupo, que diferencia, então, das briófitas, tá bom? O restante, quanto ao modo de vida ali, quanto à reprodução, são bem semelhantes. E também aqui nós temos o aparecimento, então, de tecidos mais especializados. Então, aqui nós vamos ter raízes, caules e folhas, né? Por um sistema de vascular bem distribuído, que vai levar todos os nutrientes e água que a planta precisa, então, tá? O que possibilitou o aumento de tamanho delas. Então, a gente tem samambaias que podem atingir até 20 metros de comprimento, mas a maioria são de pequeno ou herbáceo, né, o porte delas ali. Mas o que possibilitou esse aumento de tamanho foi o aparecimento dos vasos condutores, porque a distribuição ela acontece de maneira mais rápida para a planta ali, tá? Aqui a gente tem o ciclo de vida de uma samambaia. Voltando para comparar com as briófitas se reproduzem por meio de esporos, tá? Então, essas plantas, né, briófitas e pteridófitas, nós chamamos de criptógamas porque não produzem flor. Lembra dessa característica? Lá do primeiro vídeo explicando? Então, aqui a gente já tem, tá, a característica da produção desses esporos, só que eles são protegidos por uma estrutura que nós chamamos de soros. Então, embaixo da folha das samambaias, em geral, aqui está mostrando como característica o ciclo da samambaia, mas nas pteridófitas em geral, elas têm uma fase reprodutiva onde vai aparecer os soros. Os soros eles têm a coloração bem marronzinha, então por muito tempo acreditou-se que poderia ser algum tipo de fungo que estava a cometer a planta. Mas na verdade esses soros contêm esporos, que é a estrutura de reprodução, tá? Então após o amadurecimento dos esporos, esses soros vão se abrir, permitindo que os esporos alcancem o solo úmido. Cada esporo pode assim germinar e originar um prótalo, que é o que a gente chama de gametófito, que é onde vão se formar os gametas masculinos e femininos. Após a fecundação, vai originar uma nova planta e o gametófito morre. Então, aqui está mostrando para nós o ciclo de vida, então, da samambaia. As fases, então, que vai passar. Aqui a gente tem, né, o que eu já pedi para vocês desenharem no caderno, que é o ciclo de vida das briófitas, e nós faremos também das pteridófitas, então aqui é uma imagem de comparação. E aqui as características para a gente comparar, então, um grupo a outro. As briófitas, então, nós falamos que são avasculares, lembram daquele A em termos de biologia, que quer dizer ausência, que não tem, o oposto.
pteridófitas são vasculares, tá? As briófitas possuem pequeno porte, já as pteridófitas, por causa da presença dos vasos condutores, aumentou o tamanho, então a gente fala que tem porte médio. Lá em briófitas tem ainda, né, as estruturas bem rudimentares, né, mais simples, que a gente chama de rizoide, cauloide e filoide. Já nas pteridófitas tem o aparecimento, né, de tecidos mais especializados, né, que a gente chama de raiz, caule e folhas, tá? Características em comum ali, não possuem semente nem flores, ambas têm essa característica, tá? Então nós chamamos de criptógamas, e gostam de viver em ambiente úmido, porque ainda depende de água para que haja reprodução, porque o gameta masculino é flagelado e só consegue se deslocar até a estrutura feminina, onde tenha bastante umidade. Terminamos aqui, então, pteridófitas. Até a próxima aula com os gimnospermas.